paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês, queridos irmãos e irmãs. Estamos em mais um momento de reflexão. Me chamo Jorge Borba, sou teólogo e vim com vocês compartilhar esta reflexão no dia de hoje. Reflexão do Evangelho do dia 3 de abril. O Evangelho de São Lucas, em seu capítulo 24, versículo 13 a 35. Convido você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, acione o sininho para ser notificado de novos momentos de reflexão ou de oração. Também deixe o seu comentário sobre algum outro trechos da Bíblia, versículos, que você gostaria que nós juntos tentássemos interpretar, compreender. Nos deixe no comentário, que a gente vai procurar estar estudando esse versículo cujo qual você tem a tua dúvida, e nós estaremos então tentando juntos esclarecê-los. Pois, como bem dizemos, a Bíblia não se deve ser lida somente com os olhos e com a inteligência, mas sim com o olhar da fé, o olhar do coração, que é esse que nos dá o verdadeiro sentido quando lemos a Bíblia. Mas nos colocamos diante da vontade do Espírito Santo para nos dar o discernimento daquilo que estamos lendo. Então, assim, nesse momento, é que eu convido você para, junto comigo, analisarmos e refletirmos o Evangelho de São Lucas, em seu capítulo 24, o versículo 13 a 35, que trata exatamente dos discípulos de Emaús, aquela caminhada dos discípulos. E assim, então, é que faremos. Que o Senhor esteja conosco, que Ele nos ilumine, que Ele derrame sobre nós o dom do discernimento da palavra. Queridos irmãos e irmãs, o Senhor esteja conosco, pois Ele está no meio de nós. Aclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para o povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então, Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes os entregaram a ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto.
Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligências e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar em sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falava a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado, para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhe distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E esses confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a nossa leitura de hoje do Evangelho, neste Evangelho, São Lucas, ele vem relatar o acontecido logo após a crucificação de Jesus. Observamos que houve aquela separação do grupo. O grupo enfraqueceu. Um grupo que convivia ao lado do próprio Jesus, que seguia os seus passos. A partir de sua ausência, imediatamente se rompe essa união. Vimos que por medo de ficar no local onde Jesus havia sido crucificado e condenado, foram embora. Partiram de volta para os seus lugares. Porém, entra em ação o próprio Jesus, que vem os alertar sobre tudo o que estava acontecendo. Como quem disse: você não lembra de tudo que conversamos sobre as Escrituras, sobre por tudo que eu deveria passar? Eu lhes venho lembrar. Só que muitas vezes, queridos irmãos e irmãs, não nos basta ouvir alguém nos alertando de algo. Não nos basta alguém vir falar
para nós o que é certo ou o que é errado. Porém, estamos tão fechados, muitas vezes, que não enxergamos a realidade. Mas através de um gesto, Jesus se fez visível para esses discípulos ao partir do pão. No partir do pão, nós vimos também a caridade, o amor, a distribuição. E é neste ato que os discípulos reconhecem. É Jesus ressuscitado que está conosco. No mesmo instante, Jesus desaparece. Não é um desaparecer físico. É que Jesus sabia que já estava, então, a partir dali, vivo e visível em seus corações. Os corações dos discípulos já tinham a presença do Jesus vivo ressuscitado, mesmo que não o visse fisicamente mais. Mas eles já tinham a certeza que Jesus estaria com eles, aonde eles estivessem. E é esta certeza, queridos irmãos, que nós temos que ter. A certeza que podemos não ver Jesus, porém, Ele está em nós. Aonde nós estivermos, aonde formos, Jesus estará conosco. Todos os nossos caminhos que viermos a fazer, se tivermos a certeza da fé, Jesus estará conosco, estará caminhando conosco. Em nossos momentos de dúvidas, de incerteza, estará nos apresentando algo que nos traga de volta à realidade. Basta que estejamos de olhos abertos para ver, para enxergar. Os discípulos estavam com seus corações magoados até mesmo com Jesus, porque os tinha abandonado. Como eles dizem, acreditava que fosse eles que fossem libertar o povo, que fosse salvar. Porém, já faz 3 dias e nada aconteceu. Eles tinham plena certeza de que todo aquele amor que eles tinham dedicado a Jesus tinha sido em vão. Apesar de todos os milagres que Jesus tinha feito, eles acreditavam que tinha se acabado a partir dali, pois Jesus já não existia mais com eles. Eles tinham esquecido que Jesus os tinha enviado também. Que Jesus os ensinava a amar ao próximo. Que Jesus os ensinava a caridade, ao amor e à união. E era isso que faltava. E é isso que nos falta hoje, muitas vezes. Quando nos acontece algo, que nem para eles o que aconteceu de trágico, foi a crucificação de Jesus. Para nós, muitas vezes, coisas da nossa vida nos oprimem, nos deixa totalmente incrédulos. Que possamos, queridos irmãos e irmãs, exatamente no momento de dificuldades, no momento que passamos por opressão, no momento que temos em nossas vidas, muitas vezes por enfermidades, por perdas, que temos aquela dúvida, peçamos a presença do Espírito Santo de Deus, desse Jesus que está dentro de nós, que Ele nos abra os olhos, para que possamos enxergar a realidade, que não estamos sozinhos. E que como filhos e filhas de Deus,
Não somos fracos. Jesus nos deu a força ao vencer a morte. Portanto, cada um de nós temos força suficiente, se confiarmos em Deus, para vencer as nossas dificuldades, para vencer os nossos problemas. Vencer um problema não é muitas vezes só solucionar, mas é compreender o porquê não foi possível solucionar. E entender que muitas vezes temos que partir por outros métodos para a solução, para buscar o resultado. E que possamos, como os discípulos de Emaús, reconheceram Jesus que caminhou com eles. Nós possamos também, nos nossos momentos de dúvidas e incerteza, reconhecer a presença do Jesus vivo e ressuscitado que caminha conosco. Ele jamais vai nos deixar caminhar sozinho. Que o Jesus que está comigo e está contigo, a caminhar nos teus passos, nos teus trajetos, nos teus projetos, esteja sempre lhe abençoando e lhe guardando, lhe concedendo a graça de sentir-se amado e protegido por Deus. Queridos irmãos e irmãs, que esse Cristo, que ressuscitou, seja o ponto alto da tua vida. Que Deus, em sua infinita misericórdia, que é Pai bondoso e misericordioso, nos dê a graça de estar sempre, sempre com Ele. E vamos neste momento, queridos irmãos e irmãs, elevar a Deus a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Queridos irmãos e queridas irmãs, que tenhamos, pela intercessão da Mãe Nossa Senhora de Fátima e de todos os santos, que recebamos a bênção de Deus, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.